Olá, meus irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Que bom que nesta manhã, hoje domingo, eu posso estar com você, né? Nós estamos juntos e o Espírito Santo de Deus está conosco. E nós vamos estudar a palavra de Deus, ouvir o Senhor Deus falar conosco por meio da sua palavra. Hoje a nossa lição que nós vamos estudar é Abraão no crisol, título da nossa lição. E nós vamos conhecer um pouquinho aqui sobre a história de Abraão, quando Deus chamou para que ele pudesse oferecer o seu filho, oferecer como sacrifício, como holocausto. Como é que você se sentiria se Deus pedisse para você, você que é pai, você que é mãe, para você sacrificar o seu filho? Nós vamos estudar essa história e nós vamos ver o que aconteceu, qual foi o desfecho final desse acontecimento, dessa história. Eu convido você a orar comigo neste momento, tá? Porque a palavra de Deus sempre é bom que a gente pede as bênçãos de Deus antes de abri-lo para estudar, porque ela, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é espiritual e nós somos materiais, tá? Nós somos humanos e por isso que nós pedimos a Deus para Ele poder nos instruir, uma vez que nós não podemos compreender de nós mesmos. Então vamos orar. Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós vamos abrir a Escritura Sagrada e nós vamos ler as letras santas. E é por isso que nós agora pedimos ao Espírito Santo, nosso grande professor, para nos ensinar, escrevendo as Tua palavra sagrada, Senhor Deus, dentro da nossa mente. Em nome de Jesus pedimos estas bênçãos ao Senhor. Amém. Muito bem, meus queridos, o capítulo 22 de Gênesis vem contando para nós a história, do pedido de Deus feito a Abraão. Agora vamos entrar aqui no contexto, desse acontecimento. Porque quando Abraão ele estava com aproximadamente 70 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, Deus havia chamado Abraão para sair do meio dos seus parentes, ali na terra de Ur dos Caldeus, e ele deveria ir para a terra de Canaã. E Deus disse assim: olha, ali eu irei multiplicar você, irei fazer de você uma grande nação, um grande povo. Queridos, Abraão não conhecia Canaã, ele não sabia nem mesmo o caminho por onde ele deveria seguir para Canaã, mas pela fé, Abraão, ouvindo a voz de Deus, Abraão não questionou o chamado de Deus. Em nenhum momento Abraão perguntou para Deus se realmente aquele chamado era de Deus ou não. Abraão não se preocupou. Abraão, ele não perguntou para Deus por que Deus estava levando ele para lá, por que Deus estava tirando ele do meio dos seus parentes, por que Deus, aliás, o que iria acontecer com ele nessa trajetória, se ele não tinha nem amigos, não tinha parente, não conhecia essa terra. Abraão não perguntou para Deus se ali era uma terra boa, se era uma terra fértil, se ele iria ser bem sucedido ali. Nada disso Abraão perguntou para Deus, ele simplesmente aceitou pela fé. E ele foi, conforme a promessa de Deus.
Passou mais ou menos 30 anos, queridos, ou quase 30 anos, para que a promessa de Abraão, feita a Abraão, se cumprisse. Pudesse nascer o filho da promessa, Isaque. Com 100 anos de idade, Abraão foi pai de Isaque. Nasceu o filho prometido. Deus havia dito que daquela descendência, da sua descendência, ele o faria uma grande nação. Deus cumpriu essa promessa. Passou cerca de 17 anos depois. Isaque agora estava um jovenzinho, né? Com mais ou menos 17 anos, entre 16 e 17 anos. E agora Deus chega para Abraão, chama Abraão pelo nome. Abraão disse: eis-me aqui, Senhor. E Deus disse assim: olha, agora você pega esse seu filho que você tanto ama. E eu fico pensando aqui, meus queridos, Isaque era realmente o xodó do pai. Eu fico pensando que Isaque era aquele filho mimado, filho único, né? Quando eu digo filho único, né? Abraão tinha outros filhos, claro, mas não com a esposa, casado, né? Como ele casado com Sara. Sara já não poderia ter filhos, porque ela era estéril. E além disso, queridos, a idade dela já não permitia mais ser mãe. Tá? Por mais que ela fizesse um tratamento, por mais que, sabe, só um milagre. E isso aconteceu. Mas, queridos, eu fico pensando como Abraão amava aquele menino. Como Sara gostava daquele menino e o amava, não é? E Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, pega agora esse seu filho que você tanto ama, sobe até o Monte Moriá, levante ali um altar e sobre esse altar você sacrifique esse menino como holocausto. Você mata e depois você oferece como holocausto. Queridos, parecia uma loucura, né? Um pedido louco. Será que de um Deus louco fazer um pedido desse? Uma pergunta para mim e para você. De que forma Deus está provando a sua fé? Como você responderia para Deus, ou você está respondendo para Deus no momento da sua provação? Queridos, nós não encontramos nenhuma referência de que Abraão questionou, reclamou, disse não para Deus. Mas eu tenho certeza que uma sensação de muita tristeza ocupou o coração de Abraão naquele momento. Quem sabe alguma dúvida, né? Quem sabe Abraão perguntou assim para si mesmo: eu não estou entendendo nada. Porque Deus prometeu que iria me dar um filho. Desse meu filho faria uma grande nação. E agora Deus pede para que eu mate o filho. Você fica imaginando o conflito no coração de Abraão? Mas, meus queridos, Abraão, ele decidiu entregar o seu filho, conforme o pedido de Deus. Sabe por quê, queridos, que Abraão tomou essa decisão? Sabe por quê que Abraão não reclamou? Sabe por quê que Abraão ele não questionou em nenhum momento e nem murmurou de Deus? Porque ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus, de alguma forma, ele iria cumprir a sua promessa. Sabe quando você conhece uma pessoa e você tem um relacionamento com esta pessoa, seja um comercial, negócio, seja um amigo seu, e você confia muito nesta pessoa, na integridade desta pessoa.
Sabe, Abraão conhecia realmente quem era Deus. Ele sabia que Deus não ia falhar em nenhum momento conforme a sua promessa. Abraão, queridos, ele tinha um relacionamento bem íntimo com Deus. Tá? Deus era muito amigo de Abraão. Abraão tinha construído essa amizade com Deus de tal maneira que ele confiava muito em Deus. Deus espera esse relacionamento de mim e de você para com Ele. Essa intimidade com Ele. Essa entrega totalmente, queridos, a Deus. Ele espera isso. Essa fé inabalável. Tá? Abraão, ele foi oferecer o seu filho para Deus. O que Deus está pedindo de você para que você possa entregar para Deus neste momento? Queridos, quem sabe Deus está pedindo o seu coração. Quem sabe Deus está pedindo que você abra o seu coração para que Ele possa entrar na sua vida e fazer parte da sua vida. Eu não sei se você tem alguma dificuldade, para abrir o seu coração para Jesus. Para dizer para Jesus, eu te amo. Eu quero ser amigo do Senhor. Eu confio inteiramente no Senhor. Queridos, essa história de Abraão não está aqui por acaso. Está aqui como exemplo para mim, para você, demonstrando para nós a forma como Deus quer relacionar conosco. Tá? É óbvio que Deus, Ele não queria que Abraão matasse o seu filho. Não, jamais Deus iria permitir que isso viesse a acontecer. Tá? Abraão estava sendo provado por Deus. Aquele filho, querido, era o bem mais amado que Abraão tinha. E Deus queria simplesmente provar a Abraão quem era mais importante para ele. Tá? Quem era mais importante para ele? Qual era o valor que ele dava aos princípios de Deus, aos mandamentos de Deus e à lei de Deus? E também, queridos, se ele realmente tinha essa confiança inteiramente em Deus. Era isso que Deus queria provar. Tá? Deus não precisa de sacrifício humano. Não. Deus não precisava que Abraão oferecesse o seu filho. Afinal de contas, queridos, a vida é o bem mais precioso que o próprio Deus diz que nós precisamos cuidar bem. Tá? Abraão, ele subiu ao Monte Moriá, fez tudo quanto Deus o havia dito. Queridos, Abraão entregou tudo que mais precioso ele tinha para Deus, seu próprio filho. Ele entregou para Deus. E Deus disse assim a Abraão: eu não quero que você mate o seu filho. Não é isso. Eu já provei você. Sabe, o mundo sabe o quanto você me ama. O universo entende o quanto você está disposto a permitir que o nosso relacionamento permaneça para sempre. E então, queridos, Deus diz para Abraão: não faça nada de mal com seu filho. E naquele momento, do próprio Deus proveu o cordeiro. Um cordeiro apareceu ali para que Abraão oferecesse como sacrifício.
Aquele cordeiro representava Jesus. Jesus seria, queridos, o bem mais precioso que Deus iria oferecer por mim e por você. Aquele sacrifício que Abraão estava oferecendo ao seu filho, queridos, representava o sacrifício de Deus, nosso Pai Celestial. A dor que estava martelando, a dor que estava magoando o coração de Abraão naquele momento, por oferecer o seu filho, por ter que imolar o seu filho, era exatamente a dor, o sofrimento que Deus estava passando por ver o seu filho pendurado em uma cruz, com as mãos cravadas naquela cruz, com os pés cravados naquela cruz, com uma coroa de espinho perfurando a sua cabeça. Queridos, essa era a dor que o Pai Celestial estava sofrendo por ver o seu filho passar por aquele momento tão difícil naquela cruz. Mas ali Deus estava oferecendo o que mais precioso Ele tinha para mim e para você. Abraão estava ali sendo provado, queridos, como um representante do Deus Pai que no futuro ofereceria o seu filho. O próprio Jesus diz que Abraão contemplou Cristo Jesus. Abraão teve uma visão naquele momento. Ele entendeu exatamente o propósito de Deus. E, queridos, Deus mostrou para Abraão que ele passaria o que Abraão estava passando em entregar o seu filho como nosso Redentor, para morrer por mim e morrer por você. Pois é, queridos, Abraão passou no crisol. Eu passo, você passa pelo crisol. Todos nós temos um crisóis na nossa vida. Todos nós temos um pedido de Deus de entrega. Todos nós. Eu não sei o que Deus está pedindo a você. Mas, queridos, o que Deus insiste que Ele mais pede de mim e de você é que tenhamos uma vida completamente nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo Jesus. O que Jesus mais pede de mim e de você, queridos, é um relacionamento com Deus. É que você e eu, pela fé, aceite a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, a lei de Deus. E isso, querido, requer uma completa entrega a Deus e uma renúncia ao mundo e o pecado. Tá? A renúncia do eu. Jesus está dizendo, tome a minha cruz e me segue. Quem sabe é isso que Jesus está pedindo de você neste momento? E é isso que Jesus também está pedindo de mim. Queridos, todos nós temos os nossos crisóis. Todos nós, queridos, temos a nossa fogueira para passar por ela, para queimar a impureza do pecado, a sujeira do pecado, para que o seu brilho possa se manifestar, para que o seu valor possa ser visto. Porque você é o bem mais precioso que Jesus tem. É como a menina dos seus olhos, diz a palavra de Deus. Você é tão importante que é como a menina dos olhos do próprio Deus. Queridos, que essa história, que esse exemplo, que esta confiança, que esta fé de Abraão, que essa aprovação de Abraão sirva para nos fortalecer, para nos animar e
para sabermos, queridos, que Deus tem um plano grandioso para você, assim como Deus tinha um plano para Abraão. Deus tem um plano especial para mim e para você. Deus cuide da sua vida, que você permita que o Espírito Santo de Deus possa te iluminar cada dia nos caminhos do Senhor. Queridos, ainda que você tenha que passar pelo seu crisol, pela sua provação, mas tenha certeza que Deus proverá. Assim como Deus proveu o cordeiro para Abraão, Deus proverá para você. Fique com Deus, tenha um dia muito abençoado. Na certeza, queridos, de um Deus que está guiando a sua vida. Até logo. Amanhã estaremos de volta na Sala da Esperança. Amém.